Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu trouxe esse vídeo pra vocês porque eu sei que muita gente procura, às vezes, pra saber, né, quanto que custa uma viagem pra Orlando, ali pra Disney, porque às vezes a gente acha que é muito caro, que é um valor muito fora da realidade, né? Mas a gente já foi, a minha família, eu, meu marido e minha filha, e eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês, pra mostrar que é possível, sim, fazer uma viagem dessas, se divertir e não precisa gastar um monte de dinheiro, né? É bastante, mas é possível se a gente se planejar. E eu sei que esses vídeos ajudam bastante, porque quando a gente foi planejar, a gente procurou, e não é todo mundo que mostra, assim, uma realidade, sabe? Vou fazer esse vídeo aqui pra vocês, eu espero que vocês gostem, que ajude bastante gente, e é isso, tá? Aqui em Curitiba tá um frio. Eu vou começar passando pra vocês o valor das passagens, tá? Então, a gente foi em outubro e a gente também pesquisou antes de ir quais eram os meses mais baratos, tá? Porque, como eu disse, a gente fez uma viagem econômica. A gente foi em outubro do ano passado, mas ainda dá pra usar os valores como base, né? Então, de passagem, a gente foi em três, né? A gente gastou R$ 9.096 com 96 centavos. Se for dividir para nós três, então deu R$ 3.032 com 32 centavos. O que que acontece? A gente nunca tinha viajado para fora. Então, deu bastante medo na hora de comprar as passagens, mas o que que eu fiz? Eu fiquei acompanhando ali pelo Google Voos, né? Quais seriam as datas mais baratas e de acordo com a disponibilidade que a gente tinha de férias, né? Eu comprei pelo Google Voos, que daí ele direciona diretamente pro site direciona você pro site da companhia aérea, então é bem seguro, e realmente funciona ali para pegar valores bons. Só tem que ficar atento com as conexões, porque esses voos mais baratos, tem conexões mais longas. Por exemplo, o nosso, a gente foi para Miami primeiro. Então, a gente mora em Curitiba, a gente pegou um voo daqui para São Paulo, que foi uma escala bem rapidinho, e de São Paulo para Miami. Então, por isso que a gente pagou mais barato também, na época, né, que a gente tava pesquisando. Só que para voltar, a gente pegou de Miami para o Chile e do Chile para Curitiba. E lá no Chile, a gente ficou esperando 9 horas. Então, a gente cansou bastante, mas era o valor das passagens que a gente podia pagar, né? Que tava dentro ali do que a gente tinha planejado. Mas a gente chegou igual, então só tem que ficar atento a isso, porque tinha uns lá piores ainda, que eram tipo 23 horas, né? Então, a viagem ia durar 23 horas. Então, você cansa muito mais. Se não tiver problema pra vocês, dá, né? E você acaba pagando mais barato. Então, de passagem foi isso. Incluindo no transporte, pra gente ir do aeroporto aqui, né? Que a gente mora em Curitiba, pra ir da nossa casa até o aeroporto e depois pra gente voltar. A gente gastou R$ 50 pra ir e pra voltar deu 77. Pra ir ficou mais barato porque meu marido programou, porque a gente ia sair de madrugada daqui. Então ele ficou com medo de não vir, né? Ou de atrasar, então ele conseguiu programar e ficou R$ 50. Já pra voltar, a gente chegou lá e tava aquela muvuca de gente, então deu 77. Mas, né, tava próximo ali do que a gente já tinha pago. Aí, indo pra parte da hospedagem lá. Eu aluguei pelo Airbnb, uma casa, então tinha um quarto, cozinha, banheiro e sala. E foi bem legal a experiência, até a gente achou que foi melhor do que a gente ir de ficar em hotel, né? Tinha alguns hotéis mais baratos, só que não tinha cozinha, só tinha uma cafeteira lá, um micro-ondas, então não tinha como cozinhar. E a gente já tinha pesquisado que se a gente cozinhasse, a gente conseguiria economizar. Então, a gente pegou essa opção e foi a mais em conta ali dentro do que a gente pesquisou. E valeu super a pena, eu achei que valeu super a pena, porque a gente conseguiu tomar café da manhã, alguns dias a gente almoçou e jantou. Então, a gente fazia essa divisão. Tinha dia que a gente comia fora e tinha dia que a gente fazia nossas refeições. E também a gente conseguiu fazer os lanches para levar pro parque. Porque para comer no parque é bem caro.
Tem muita opção, só que é um pouquinho mais caro. Então, a gente conseguiu fazer lanche, tá? Então, o Airbnb que a gente pegou ficou 3.324,38 para 8 dias, tá? Então, ele era também numa região um pouco mais longe dos parques, ficava 30 minutos dos parques. Era em Kissimmee, que é como se fosse uma região metropolitana ali, mas lá tudo é longe, então pra gente super compensou. Não foi ruim, assim, ser longe, mas porque a gente também queria conhecer, né? Andar ali. Então, foi super legal. Indo pra parte da alimentação. Como eu disse pra vocês, a gente conseguiu economizar por ter pegado esse Airbnb com cozinha, tá? Então, a gente foi no Walmart no primeiro dia que a gente chegou e comprou várias coisas ali para café da manhã, para fazer lanche. Então, a gente comprou pão, comprou carne, comprou ovo, comprou leite, comprou bolacha. E tudo ali que a gente tava com vontade de comer, a gente conseguiu comprar. A gente foi no Walmart, foi no Target também, né? Que é uma rede lá de supermercados. E a gente gastou R$ 2.300 de alimentação. Mas também incluiu quando a gente comeu fora. A gente não foi em nenhum restaurante, restaurante mesmo, assim, sabe? A gente foi nos fast food que a gente queria comer e foi neles. E acho que isso também ajudou a economizar, porque nos restaurantes tem as gorjetas, né, que você tem que dar, lá obrigatório. E pelo que eu... Gente, já é a terceira vez que eu tô tentando gravar. Então, no total deu R$ 2.300, com a alimentação que a gente fez, que a gente fez os lanches ali, que a gente comeu em casa, e com o que a gente comeu fora também. E, assim, uma dica é isso, de vocês, né, pra quem quer economizar, pegar um Airbnb ou um hotel que você tenha ali a opção da cozinha. A gente conseguiu tomar café da manhã todo dia em casa, né? E, assim, a gente comeu várias coisas que a gente queria comer, não passou vontade de nada e ainda conseguiu economizar. A dica que eu dou pra vocês é isso, na parte da alimentação. E referente a transporte lá, né? A gente alugou um carro. Meu marido alugou pelo aplicativo, se eu não me engano, é Rentscar. É como se fosse um comparativo, assim, ele faz comparativos de vários locadoras e é bem seguro. A gente tava bem inseguro, assim, para alugar o carro, a gente tava bem com medo, na verdade. E ele pesquisou bastante e por esse aplicativo foi, assim, o mais em conta que a gente conseguiu e que a gente sentiu mais confiança na hora de alugar. E ele direcionou a gente para Alamo, né? Então, como ele faz o comparativo ali, o mais em conta que a gente encontrou foi esse. E a gente pegou na categoria Comfort. Então, a gente pegou um Jetta. Quando a gente chegou lá, a gente podia escolher. Não tinha muita opção, para falar a verdade. Mas a gente acabou pegando um Jetta. Era um dos últimos e a gente achou muito econômico. Não sei se era gasolina de lá ou se é porque o carro era bem novinho. Mas era um carro bem econômico. E o aluguel do carro foi R$ 2.095,88 para 8 dias também. E a gente pegou lá no aeroporto de Miami. Então, a gente chegou, desembarcou lá e pegou o carro. Incluindo, né, no transporte, tem o pedágio. Porque, como eu disse, a gente desceu em Miami. Então, tem alguns pedágios de Miami até Orlando e depois para voltar também. Então, de pedágio, deu R$ 321,88. A gente achou um valor ok também, porque de Miami até Orlando, se eu não me engano, dava 350 quilômetros. Mas os pedágios, tem bastante pedágio, mas não é muito caro. 88 centavos, $1, né? Então, é assim. E relação ao pedágio, como que a gente fez? Como a gente alugou pelo aplicativo, lá tem a opção se você quer que venha descontado o pedágio no seu cartão de crédito. E daí, chegando lá na locadora, a gente só confirmou isso. Então, eles cobram, se eu não me engano, era de $3 a $5 no dia que você estava no pedágio. Então, era digamos, $5 mais o pedágio que você passou, né? Então, como a gente passou em pedágio só na ida e depois na volta, então também não cobrou muito a mais. Tem outras opções, mas pela opção que a gente foi, deu super certo. Eu fiquei com medo depois de quanto que ia vir
cobrado no cartão de crédito, mas foi um valor, né, dentro ali do que a gente tava esperando. De gasolina, né, a gente gastou R$ 347,16. Então, por isso que a gente falou que a gente achou que foi um carro super econômico. Porque aqui no Brasil, se você for colocar, digamos, um tanque de gasolina, não ia rodar tudo que a gente rodou, né? Porque Miami, né, eu acho que dá 350 quilômetros, então 350 para ir, 350 para voltar, mais que a gente andou lá. E lá tudo é muito longe. Então, a gente achou que foi ok, assim, um valor bem bom para tanto que a gente andou. Indo para a parte dos parques, que isso também vai variar bastante se você quer, de quanto você quer gastar. A gente foi em 2 parques da Disney e 2 parques da Universal, tá? Então, se eu não me engano, a Disney tem 5 parques, a Universal tem um novo, que quando a gente foi já tava inaugurado, mas a gente não foi nesse. Mas a gente foi nos que a gente queria ir e dentro do que a gente podia pagar. Então, a gente foi no 2 parques da Disney, né? A gente foi no Magic Kingdom e no Hollywood Studios. Então, dos parques da Disney, para 3 pessoas, foi 5.705,77 centavos. A gente comprou diretamente pelo site, né? A gente não comprou com nenhuma agência, nada. E a gente comprou no site porque sabia que era confiável. Então, a gente comprou no site antes de ir. Deu super certo. E da Universal, mesma coisa. A gente comprou pelo site e a gente comprou o ingresso que dava direito a você ir nos 2 parques. Então, a gente foi no parque da Universal lá, que tem o Harry Potter, e no outro, nos 2 tem, né? Então, a gente foi nesses, não foi no Epic, né, que é o novo, e também ele é mais caro, mas a gente gostou muito, do parque da Universal que a gente foi, e o parque da Universal deu 3.487 com 2 centavos, para 3 pessoas, um dia, né? Mas dava para fazer os 2 parques no mesmo dia, foi o que a gente fez. Então, o total de parques deu 9.192 com 79. Não é um valor, né, barato, mas a gente já sabia que os parques eram caros, a gente já tava pesquisando bastante tempo. Eu acho que hoje o valor dos ingressos já deve ter atualizado, mas não, né, não aumentou muito. E também tem essa variação aí de datas conforme vocês têm a disponibilidade de ir ou querem ir. Também tem os mesmos mais baratos. A única dificuldade que a gente achou que a gente foi em outubro, então era época de Halloween, e a gente não se atentou a isso, mas deu certo do mesmo jeito. Aqui no da Disney tem eventos, né, no Halloween, e daí tem dias específicos que não tem o show de fogos. A gente queria ir num dia normal, não num dia de um evento do Halloween. Então a gente teve que se atentar lá na hora de comprar. Então, se você for em outubro, só se atentar a isso, né? Mas deu super certo. Aí, ainda, na categoria dos parques, tem o estacionamento que você tem que pagar. $35 pelo dia, né? Dia todo você pode ficar. E é bem carinho, a gente achou, só que não tem o que fazer. Se você vai de carro, você vai ter que estacionar lá, né? Então, no total, deu R$ 561,75 com 75 centavos. É isso. Daí, as outras coisas, né? Digamos assim, as compras, porque lá é um local que o pessoal vai também para comprar bastante coisa, eletrônico, roupa, perfume. Então, isso vai variar muito do que você quer comprar e do seu orçamento, tá? Eu não vou colocar esses valores porque é individual, mas assim, a gente não comprou um monte de coisa, porque como eu disse, a gente fez uma viagem econômica, mas a gente comprou algumas coisas que a gente queria e que valia muito a pena lá, tá? Então, para você ir, voltar, comer, ir nos parques, né? Em alguns parques, não todos. O valor total nosso ficou R$ 27.239 com 4 centavos. Não é um valor barato, mas a gente se programou bastante, a gente guardou dinheiro por bastante tempo, passou alguma coisa no cartão, dá para parcelar no cartão também, mas a gente se planejou praticamente por 2 anos aí guardando dinheiro. Era um lugar que nós 3 queríamos ir muito, e dá, né? Se você se planejar, dá sim.
E é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês com os valores ali, pra vocês terem uma noção, mesmo sendo do ano passado. Mas dá pra ter uma noção de mais ou menos quanto que dá pra gastar, né? Lembrando que a gente foi em 3 pessoas, 2 adultos e uma criança. E é isso, né? Espero ter ajudado vocês. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha e se inscreve aqui embaixo pra me ajudar. Até o próximo vídeo.